Após 20 anos desde sua primeira aparição, Shanks deu seu primeiro golpe para valer em um oponente, e esse primeiro golpe foi o suficiente para acabar com a tripulação, o navio e o capitão dos piratas Kids. E não só o golpe, a gente viu também ele usando o haki da observação do futuro, e muito mais avançado do que Luffy e Katakuri. Será que Shanks superou Roger em seu auge? Ou ele só é considerado forte para os padrões atuais? Já deixa nos comentários antes de assistir ao vídeo, pois hoje vamos falar sobre os feitos de Shanks e analisar se ele é ou não o pirata mais forte atualmente. Não só pirata, mas sim personagem, incluindo almirantes e revolucionários. Preparados? Se inscreve para não perder os conteúdos e me ajudar a bater os 800 inscritos. Deixa o like para fortalecer, é isso aí, vamos lá. Kamusari, o mesmo golpe usado por Roger para jogar Oden, um dos personagens mais fortes da obra, para muito longe. Apesar do golpe usado por Roger não ter tido efeito em Oden, quando Shanks executou esse mesmo ataque em Kid, foi o suficiente para derrotá-lo de primeira, e seu haki fez com que a maior parte do bando desmaiasse. Isso deixa uma dúvida: será que Shanks superou a força de Roger? Bom, na verdade eu não creio que seja isso, e sim que o ataque que Roger usou em Oden não foi com a intenção de matá-lo, e sem contar que Oden com toda certeza era muito mais forte que Kid, e também nesse caso, Kid estava concentrado em outros inimigos mais fracos, já que ele tinha em sua cabeça que Shanks seria o seu último oponente, e do nada Shanks simplesmente pula em direção a ele, que recebe em cheio todo o dano de uma vez só. Mas bom, sem dúvidas esse é um dos ataques mais fortes, pois Kid, na sua guerra em Wano, recebeu golpes da própria Big Mom, que a gente sabe que é absurda de forte, principalmente fisicamente, e Kid aguentou vários, sendo que aqui bastou apenas um de Shanks, então não dá nem para imaginar o nível de força que ele deve ter em uma luta usando o máximo que ele possui. Mas não estou insinuando que ele estava pegando leve, na verdade ele pegou pesado até demais, mas isso porque ele queria evitar o futuro em que ele previu. E já que falei sobre isso, vamos partir para esse tópico. Shanks com o haki do futuro é algo que eu nunca parei para pensar, mas que faz muito sentido ele ter, já que ele não possui Akuma no Mi, seu haki tem que ser o mais forte de todos, e sem dúvidas o do rei, e o armamento a gente sabe que é, mas o da observação também é muito importante, e ele preveu muitos segundos à frente, até porque Kid ia usar seu ataque em 10 segundos, e na visão de Shanks, os navios já estavam até pegando fogo, então sua visão do futuro não se compara nem um pouco com a de Katakuri e de Luffy, que conseguiam ver apenas alguns poucos de segundos, o que não deixa de ser incrível, visto que eles dois foram os primeiros mostrados a terem essa capacidade. Sem contar que seu haki do rei também deve ser o mais avançado atualmente, ou até de todos os tempos, pois os subordinados de Kid não devem ser meros figurantes fracassados, e mesmo assim alguns deles desmaiaram com seu haki. Mas isso a gente já sabia que era fora do comum, pois após a guerra de Wano, ele botou o almirante Aramaki para correr, após fazer algo que a gente nunca havia visto antes, que era concentrar em um ponto específico e lançar o seu haki do rei. Isso foi sem dúvidas o auge em que alguém pode chegar, e se não for, imagina então como deveria ser no caso de Roger ou de Shebeck, por exemplo. E apesar dele ser o mais humano entre os Yonkous, a gente já sabia há muitos anos atrás que seu poder se iguala aos deles, visto que há anos atrás, quando Shanks foi alertar Barba Branca para que impedisse Ace de ir atrás de Barba Negra, eles dois tiveram uma trocação de espadas. Eles partiram os céus ao meio, algo que apenas eles, Imperadores do Mar, conseguem fazer. Sem contar que nessa mesma cena, enquanto Shanks está subindo no barco de Barba Branca, a cada passo dele, ele vai desmaiando alguns membros, e o mais surpreendente, ele consegue danificar até mesmo a madeira do navio, algo que só vimos ele fazendo também, pois com os outros, eles apenas derrubam pessoas com vontade fraca, ou seja, só os figurantes, e danificar objetos
é um nível ainda mais avançado, provando mais uma vez a sua superioridade em relação ao Haki. Agora, o quão forte deve ser o seu Haki do armamento? Bom, assim como o Haki do Rei e o Haki da observação, com toda certeza o seu Haki do armamento também será considerado o mais forte de todos, inclusive o Haki do armamento avançado que Luffy aprendeu agora em um ano, onde se consegue acertar os inimigos sem encostar neles, e também conseguindo danificar o oponente por dentro, pois como existem inimigos igual Kaido e Big Mom, que eram absurdamente resistentes, essa técnica era essencial para lutar contra eles, pois sem ela, apenas com a técnica de Law, de dar dano de dentro para fora, você conseguia ter alguma chance contra eles. E se vocês notarem bem, Kid aparentemente não recebeu nenhum corte, mesmo Shanks atacando ele com sua espada, o que leva a crer que sim, ele usou o Haki do armamento avançado, e por isso o dano foi tão grave, já que feriu todos seus órgãos internos, o que é mais um motivo que reforça a ideia de que Kid realmente está morto, o que muita gente ainda não está acreditando, ou então estão com dúvidas ainda. Mas, se Shanks é tão poderoso assim, quer dizer então que todas aquelas teorias de que ele iria morrer para Barba Negra foram por água abaixo? Pois apesar de Barba Negra ser forte, sinceramente não vejo como ele poderia vencer Shanks no X1, pois a sua Akuma no Mi, do tipo Logia, de anular os poderes de usuários de Akuma no Mi, não funcionaria, pois Shanks não possui uma, apenas as outras técnicas dela funcionaria contra ele. E também, ele já viu diversas vezes Roger enfrentando Barba Branca com a Gura Gura no Mi, que agora pertence à Barba Negra. Então, ele já pode conhecer formas de enfrentar a Barba Negra usando essa fruta também. E apesar da combinação dessas frutas se tornar algo muito apelão, ainda assim, acho difícil Barba Negra vencer. Talvez ele tenha roubado para si a fruta de Law e com isso ele consiga vencer? Bom, eu espero que isso não aconteça agora, pois não queria que Law tivesse morrido, ainda mais fora das câmeras. Mas uma possibilidade é que caso Kid ainda esteja vivo, ele pode querer formar uma aliança com Barba Negra, na intenção de matarem Shanks, e assim Kid realizaria seu desejo que está buscando há tanto tempo, quando ele propôs uma aliança com outros piratas para fazerem justamente isso, sem contar que ele já havia enfrentado seus comandantes antes e perdeu seu braço para Ben Beckman, o braço direito de Shanks. E mesmo que esses dois não formem uma aliança, caso Barba Negra chegue realmente a matar ou derrotar o Ruivo, tenho certeza que Kid iria roubar seus poneglyphos de volta de forma traiçoeira, assim como Barba Negra sempre faz, agindo nas sombras. Mas será que antes disso, Shanks vai acabar enfrentando Luffy? Pois ele já disse que quer ir em busca do One Piece, e realmente estamos vendo ele em busca dos poneglyphos. Apesar de Luffy estar muito forte, também não consigo ver ele vencendo o Ruivo atualmente de forma alguma. Então, se eles se enfrentarem, pode ser apenas por algum motivo amistoso e não uma luta séria para decidir quem será o rei dos piratas. Outra dúvida que tenho é, se Shanks tinha a intenção de encontrar o One Piece, por que ele já não havia tentado fazer isso antes? Pois ele falou como se só agora eles estivessem indo atrás dele. E bom, uma coisa interessante é que ele só foi falar isso depois da Guerra de Wano, ou seja, após Luffy despertar sua Akuma no Mi de Nika, Deus do Sol, e Shanks viu ele no jornal. Como a gente bem sabe, Shanks com certeza sabe de alguma coisa relacionada a essa fruta, já que foi ele que a sequestrou de um navio do governo mundial, e provavelmente ela tem relação com o One Piece, talvez sendo a chave para conseguir realizar algo que o Roger não conseguiu realizar em seu tempo, pois ainda não havia chegado a hora. Bom, no fim das contas, vocês acham ou não que Shanks realmente superou Roger? Deixa aí nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal para me ajudar a bater os 800 inscritos, deixem seu like para eu saber se vocês gostaram. É isso aí, até a próxima, valeu e tchau pessoal.